Fala, galera, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu vim falar um pouco sobre o que está acontecendo no mundo acadêmico islâmico. E para isso eu preparei uma aula para vocês que eu achei que seria melhor do que gravar simplesmente um vídeo ali de 3, 4 minutos. Então, vamos lá, vamos partir direto para essa aula agora, não vamos perder tempo. Primeiro, nós precisamos entender algumas coisas, tá? Sobre o Alcorão e sobre o que é dito do Alcorão para os muçulmanos, tá? Então a gente vai fazer uma breve análise histórica sobre o Alcorão, tá bom? Então, quais são os assuntos que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre as afirmações islâmicas sobre o Alcorão, nós vamos também falar sobre a revelação que foi dada ao profeta, os dialetos árabes que presentes no Alcorão, o califa e o fogo, que é sobre os textos que foram queimados por um califa, e as versões que nós temos em árabe, que foi o grande problema que aconteceu. Então, eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, essas passagens do Alcorão. Então, Sura 10 e 15 vai dizer assim, né? Apresenta-nos outro Alcorão, que não seja este ou por outra modificado, né? Então, aqui está falando sobre você mostrar um Alcorão que foi modificado e mudado. Ele não pode ser mudado porque ele é protegido por Alá, né? O próprio Alá protege o Alcorão. Então, vamos lá na Sura 15:9. Ela vai dizer assim, ó. Sura 15:9 vai dizer: Nós revelamos a mensagem e somos o seu provedor. Ou seja, Alá que revelou a mensagem do Alcorão, que é um livro eterno, ele é quem protege esse livro, então ninguém pode alterá-lo, né? Agora a gente tem a Sura 18 e 27, que diz assim: Recita, pois, o que te foi revelado no livro do teu Senhor, cujas palavras são imutáveis, nunca acharás amparo fora dele. Então, essas aqui são as três citações. Tem algumas outras que também falam sobre a preservação do Alcorão, que ele foi preservado pelo próprio Alá, né? O Deus dos muçulmanos. Então, essas são as três afirmações. Toda vez que você for perguntar para um muçulmano sobre o Alcorão, ele vai dizer para você que existe somente um Alcorão, que ele é perfeitamente preservado no mundo todo. E quando eu digo Alcorão para vocês, pessoal, o que o muçulmano entende? Ele entende, primeiramente, que é esse texto em árabe. Eu sei que vai estar bem pequenininho para vocês, mas está vendo? Esse texto que está em árabe aqui, esse é considerado o Alcorão. Tudo que a gente tem em tradução, como aqui do lado, ou isso que eu li para vocês, isso é só uma interpretação do texto, né? Ou uma tradução que foi colocada na língua. Todo muçulmano, quando você fala em Alcorão, eles estão se direcionando ao texto escrito em árabe, tá? Isso aqui precisa ficar bem cravado aí na sua mente. Então, tudo que a gente vai falar aqui sobre os textos que nós temos é sempre em árabe, tá? Então, pode ficar tranquilo que a gente vai estar com esse foco aí sempre em árabe. Então, o que aconteceu durante uns anos atrás? Você vai ver aqui nesse link do YouTube, depois você pode assistir, que o Jay Smith e a Hatun Tash, eles foram para um debate com muçulmanos e eles levaram várias versões do Alcorão em árabe, várias versões em árabe, e expôs para eles, começando a tocar nesse assunto, de que não existe um livro perfeitamente preservado, tá? Mas o que aconteceu um pouco mais adiante? Essa aqui é a Hatun Tash, que você está vendo. Ela começou a fazer uma procura sobre diferentes versões do Alcorão. Por que que isso aconteceu? Ela estava em Marrocos e ela foi em uma livraria e pediu um Alcorão, que ela queria comprar um Alcorão. E aí o rapaz da livraria falou para ela: que versão que você quer? E aí ela começou a falar assim: uma hora, mas não quer dizer que só tem uma versão? A gente sempre ouve dizer que só existe um Alcorão em árabe, né? Não existe outras versões. Ele falou: não, tem sim. E ele começou a dar outras versões do Alcorão para ela. E ela começou a fazer essa compilação de Alcorão em vários, sempre em árabe, em vários lugares. Então você vai ver que ela trouxe isso para o debate e ela começou a colocar na internet também. E agora ela está produzindo um livro sobre isso, né? Talvez seja a tese de PhD dela, junto com toda uma equipe. Depois que ela fez isso, esse rapaz aqui do outro lado que você está vendo aqui, ó, o Daniel Allen Brubaker, ele também é um PhD em, se eu não me engano, é ciências da religião, alguma coisa assim do tipo.
e ele foi fazer uma análise profunda nos manuscritos mais antigos do Alcorão. Os mais antigos que a gente tem no mundo espalhado, que estão em museus, ele foi liberado para fazer uma análise crítica desse Alcorão, né? Ele fala fluente aí, o árabe e alguns outros idiomas, né? E ele publicou um livro, que é esse livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês, ó. Corrections in Early Quran Manuscripts. O que é isso daqui? Ele mostra pelo menos 20 textos. Você vê aqui embaixo na capa já mostra, né? São os textos em árabe, ele tá vendo? Do Alcorão, dos textos mais antigos, e ele mostra pelo menos 20 textos, na verdade tem 22 aqui, trechos dos manuscritos mais antigos que foram alterados intencionalmente para que eles parecessem com a tradução em árabe que nós temos hoje, tá? Com o texto em árabe que nós temos hoje. Então, esse livro aqui, e o que a Hatun Taj fez, foi uma bomba para a academia islâmica. Primeiro, porque você tem alguém refutando a preservação do Alcorão, e você tem uma outra pessoa refutando um outro tema, que é esse aqui, que é o Daniel, né, desse livro, que é o tema dos textos mais antigos não serem os textos que temos hoje em dia. Então, isso causou um grande problema ano passado da gente, está falando de 10, 11 meses atrás, e causou um grande problema bem no meio da pandemia. Esse foi o começo. E aí, como é que essa bomba estourou? Como é que tudo isso estourou? Você vai ver que existe esse rapaz aqui que chama Mohammed Hijab. O Mohammed Hijab, ele é um muçulmano muito conhecido fora do Brasil, né? Ele é um dawa. O que é um dawa? São os muçulmanos que fazem a pregação do Islã. Eles chamam pessoas para o islamismo, né? Seria tipo um evangelista no cristianismo, ou missionário, alguma coisa do tipo. Mas eles são chamados de dawa. E ele foi questionado pelo Jay Smith sobre esse assunto das diferentes traduções do Alcorão em árabe, que esse assunto é conhecido na teologia islâmica como Qirat en Ahruf. Então, a gente está falando sobre dois temas, Qirat en Ahruf. Então, ele começou a questionar o Yasser Qadi, que ele é um mestre em islamismo, ele é extremamente conhecido. Esses dois homens aqui, talvez em seguidores, eles tenham aí pelo menos uns 600 a 700 mil seguidores em suas redes sociais, né? Então você imagina, eles são muito conhecidos e reconhecidos pelas suas ações e seus estudos, né? Mas mais ainda o Yasser Qadi, que ele vai servir aí como uma grande referência no mundo islâmico. Se a gente for trazer assim para o nosso meio cristão, é como se a gente comparasse e colocasse Yasser Qadi com Hernandes Dias Lopes e Augustus Nicodemos, homens grandes que a gente conhece no meio cristão aqui do Brasil. Então, é para você entender mais ou menos como eles são conhecidos, né? E o Yasser Qadi, durante a sua formação, ele teve um problema para estudar o tema Ahruf e Qirat, que é esse tema das divisões ali do Alcorão. E eles fizeram uma entrevista juntos, né? E o Yasser Qadi, ele soltou a frase que causou grande problema no mundo islâmico, que foi o seguinte, né? Que os textos antigos, os textos mais conhecidos do Alcorão, que ele fala da standard narrative, né? Ele fala que esses textos eles têm falhas e erros, ou seja, ele vai falar has holes in it. Ele vai dizer que existem buracos ali, né? Nesses textos. O que quer dizer que ele está mostrando um problema realmente existente dentro do Alcorão e na sua preservação, né? Porque o próprio Alcorão diz que Allah vai preservá-lo. E aí você tem um líder mostrando que existem problemas com isso, e outras pessoas fora do meio muçulmano e acadêmico do Ocidente começam a explicar para eles que existem problemas sim, e esse é um assunto que os próprios muçulmanos eles não sabem, né? Então o Yasser Qadi ele começa a falar muitas coisas que causam problema. Por exemplo, ele diz, olha, não é bom a gente falar sobre esse assunto em vídeo, está sendo gravado. Ele fala que não é sábio, não é inteligente, né? Ele vai falar sobre hikmah, não é inteligente, não existe sabedoria em tratar esses assuntos que são problemáticos dentro da teologia islâmica. E aí ele começa a conversar com o Mohammed Hijab, né? E o Mohammed Hijab faz uma pergunta para ele, que foi a seguinte:
Se você pegar todas as versões em árabe, dessas 7 versões que a gente vai entender mais para frente, qual delas você escolheria para escrever no papel? A resposta dele foi a seguinte: essa pergunta não tem uma simples resposta. Depois a gente pode conversar. Não é bom a gente discutir esse assunto sobre pessoas que não são estudadas sobre o tema. Então, você vê que claramente ele começou a esconder esse tema, que é um tema muito complicado. Isso estourou no mundo, entre os muçulmanos, entre os cristãos também, que trabalham com o mundo muçulmano, e eles deletam os vídeos que eles colocaram. Deletam aqui os vídeos, tá vendo? Primeiro o Mohammed Hijab e deleta os vídeos, depois você vai ver o Yasser Qadhi também deletando os vídeos, né? Mas, para nossa alegria aqui, para o estudo, né? E para poder chamar muçulmanos a conhecerem Jesus, muitos cristãos gravaram essa entrevista, e você vai conseguir encontrar ela no YouTube aí, e algumas pessoas até fazendo análise dela. Então, o que aconteceu? A gente tem a Hatuntash, e esse daqui é uma foto que você vai ver de 37 versões do Alcorão que ela tem, segundo ela e o estudo que ela está fazendo. Essas versões, todas elas têm diferença entre elas, tá? Eu peguei esses slides de uma instituição chamada Finder Films, né? O Instituto Finder, que eles trabalham com apologética ao islamismo e também com alcance e ajuda, etc. Depois vocês podem procurar. Então, o que acontece? Existem várias versões aqui, tá? Aqui estão as 30 versões que você vai encontrar em qualquer lugar do mundo aí. Se você procurar, você vai conseguir comprar essas versões aqui do Alcorão. Não quer dizer que é fácil nem barato, né? Eu não tenho elas, talvez eu tenho 2 ou 3 aqui, mas você consegue encontrar essas versões aqui, tá bom? E agora eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Foco, eu preciso da sua atenção aqui. Mohammed, que é o profeta do islamismo, ele morreu no ano 632, tá vendo? Ele morreu nesse ano aqui, 632. E no ano 632, era para já existir um Alcorão, correto? Porque o profeta morreu nesse período, então já era para existir pelo menos uma versão desse Alcorão. Não escrita, mas que as pessoas conheciam e falavam, tá? Então você tem, de repente, os líderes muçulmanos perguntando sobre o Alcorão e como ele funciona, né? E por que existem outras versões? Porque as pessoas começaram a falar de maneira diferente, a recitar o Alcorão de maneiras diferentes. Então você vai ter a revelação do anjo Gabriel falando que existem 7 versões dele em árabe, né? 7 readings, né? 7 versões que você pode recitar o Alcorão, que são liberadas. Então, o que acontece? Aconteceu uma guerra no Iêmen e com muitos outros muçulmanos, né? Entre eles estavam tendo uma guerra por causa das versões do Alcorão, eles estavam brigando entre si. E aí você vai achar aqui no Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari é um hadith, né? Que são as tradições islâmicas, que ele vai dizer o seguinte, fiz uma tradução aqui para a gente, ele vai falar, ó chefe dos crentes, salve esta nação antes que eles discordem sobre o livro, que é o Alcorão, como os judeus e cristãos faziam antes. Então, Uthman enviou uma mensagem a Hafsa, dizendo, envie-nos os manuscritos do Alcorão para que possamos compilar os materiais do Alcorão em cópias perfeitas e devolvê-los a vocês. No caso de você discordar de Zayd ibn Thabit, em qualquer ponto do Alcorão, então escreva no dialeto dos Quraishitas, né, que é o Quraysh, que é o dialeto do próprio profeta Mohammed. O Alcorão foi revelado em sua língua. Então aqui a gente está falando de um ponto muito importante. O Alcorão, ele foi revelado em um idioma. Que idioma foi esse? O idioma árabe. Em que dialeto, ou seja, com que sotaque, de que maneira? No dialeto do profeta Mohammed, que é o dialeto Quraysh, tá? Então isso aqui é uma fonte islâmica, tá, pessoal? Explicando como é que isso foi feito em primeiro lugar, né? Então, lembra que eu falei que estava acontecendo uma guerra? Então aparece esse cara chamado Uthman, que era o califa daquele período, e ele manda compilarem tudo que tem sobre o Alcorão, tudo, ele traz tudo ali, ele junta, o Zayd, ele pega e escreve em uma sequência, e essa sequência que é escrita,
E aí acontece algo muito interessante aqui, que a gente vai ver aqui, né? O Uthman, ele está no ano 652. E o Uthman, ele manda queimar tudo que eles tinham pego e eles fizeram um Alcorão, o Zayd, ele fez um Alcorão só, e tudo que eles pegaram, o que eles fez? Queimou tudo. Ele queimou tudo. Todos os outros manuscritos, ele queimou tudo e ficou com somente um. E esse um que ele permaneceu, ele mandou fazer 5 cópias. E essas 5 cópias foram enviadas para algumas cidades, que foi Meca, Medina, Cufa, Basra e Damasco. Então você vai ter 5 cidades aqui que foram enviados. Esse é o Corão que o Zayd ibn Thabit fez, por ordem do Uthman. Então, é muito interessante a gente entender aqui. Então, quer dizer, como é que esse Alcorão estava escrito? Em papiros, em papel mesmo, né? Em ossos de animais, em couro, em pele de animais, em pedras, em várias coisas. Tudo isso pode ser queimado. Mas o Alcorão, ele não está só presente no que está escrito. O Alcorão, ele foi feito primeiramente para ser recitado, então as pessoas memorizavam. Aquilo que estava memorizado não pode ser queimado por Uthman, tá? Então, isso aqui é muito importante a gente entender. Lembra que o dialeto principal é o dialeto Quraysh. O Alcorão deveria estar nesse dialeto. Lembrando, estou falando aqui de idioma árabe, escrito e revelado em árabe segundo o islamismo, tá? Então, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês que tinham sete versões dele? Então, essas 7 versões, mais para frente, elas foram colocadas aqui, ó. Quando eu coloco aqui o ano, tá vendo? 736, 738, 745. Esse aqui é o ano que a pessoa que escreveu essa versão do Alcorão morreu, tá? Então, deixa eu voltar só para vocês entenderem. A gente tem 7 versões que, segundo a teologia islâmica, foi liberada pelo anjo Gabriel, que o anjo Gabriel recebeu, revelou, né, ao Muhammad que poderiam ter 7 versões, não tem problema. Mas essas 7 versões nunca apareceram até aqui esse ano aqui, ó, 652, tinha muito mais, estava tendo muito problema com a tradução. Então, o Uthman manda queimar tudo, montar uma versão, e aí a gente vai para o próximo passo. Tá vendo o ano 652? As 7 versões do Alcorão, olha em que ano que ela vai aparecer, 736. A gente está falando de quase um século e meio depois, né? Dessas versões. Então, você vai ter o Ibn Amir, Ibn Kathir, você vai ter o Asim, você vai ter o Abu Amir ibn al-Ala, tá? Você vai ter o Hamza, você vai ter o Nafi al-Madani, você vai ter também o al-Kisai. Então, são 7 versões aqui de vários anos. Ainda, pessoal, quero que vocês prestem atenção e entendam. Essas 7 versões aqui, elas são desse período, mas elas têm diferenças entre si. E aquela batalha que estava acontecendo, lembra aqui atrás, ó, eu falei para vocês dessa batalha que estava acontecendo nesse período, ela era um Alcorão que vinha dessa cidade aqui, chamada Kufa, tá? Por que aconteceu esse problema? Porque o pessoal da cidade de Kufa, eles falavam de uma maneira diferente, eles recitavam o Alcorão de uma maneira diferente. Mas quem foi que escolheu, quem foi que decidiu que essas eram as 7 melhores versões? Foi esse cara aqui chamado Ibn Mujahid, do ano 936. Então, ó, 600, 700, 800, 900, pelo menos 300 anos depois, esse cara chamado Ibn Mujahid decide que existem 7 versões, e essas 7 versões são desse período. É ele que escolhe essas 7 versões, tá? Então, a gente partiu de 1 Alcorão para 7, depois a gente voltou para 1 de novo em Uthman, e aí, em 936, eles decidem que existem 7 versões, né, do Alcorão. Lembra que eu estou falando, quando eu falo versões, eu estou falando de Ahruf e Kirat, que são os dialetos, né? São vários dialetos em árabe, tá bom? Então, o que acontece? Mais adiante, no decorrer da história, são acrescentadas mais 3 versões, que é essa aqui, Abu Jafar, Ayakub e Halaf, da cidade de Kufa, Basra e Medina, né? Quem foi que decidiu que esses 3 Alcorões aqui também, os 7 mais 3 são 10 agora,
eles são bons. Foi esse cara chamado aqui, Al-Jazari. De que ano que ele é? De 1429. Pessoal, a gente está falando de muito tempo depois, mas muito tempo depois mesmo. Qual é a questão? Hoje o Alcorão, que é mais usado no norte da África, no Oriente Médio, até o que você tem, lembra, quando eu falo Alcorão, sempre em árabe. Você tem na Europa, nos Estados Unidos, é uma versão que nós chamamos de Hafs e Warsh. Você não consegue encontrar aqui Hafs e Warsh. Essas versões não estão aqui, nenhuma delas. Hafs e Warsh, elas estão aqui, pessoal. Está vendo circulado em preto? No ano 796, no ano 812, muito tempo depois. Pessoal, 4 séculos depois. Então, esse estudo aqui, ele é um estudo que causou um grande problema e tem causado até agora. Depois que o Yasser Qadi, ele fez aquela entrevista, esse assunto começou a ficar em alta entre esses estudiosos e começou muita briga. Gente, eu lembro das lives que a gente assistia, que foi logo no meio da pandemia, a gente via durante as lives os cristãos debatendo com muçulmanos e os muçulmanos durante as lives falando assim, olha, eu não acredito mais nada, eu não quero ser mais muçulmano, e muçulmanos se convertendo ao cristianismo falando, olha, vocês abriram meus olhos sobre essa questão da preservação do Alcorão e ninguém nunca falou isso pra gente, a gente não conhece sobre esse assunto. Gente, muitos muçulmanos se entregando a Jesus. Então começou a ter esse problema no meio acadêmico islâmico, tá? Graças a Deus, nós temos homens aí preparados que estão sempre ensinando e buscando e falando essas verdades para os nossos amigos muçulmanos. A ideia aqui não é você juntar esse tanto de informação que eu passei para vocês agora e jogar na cara do seu amigo muçulmano. Não é isso. Você vai mostrar para ele com amor, né, com amor e misericórdia, de que o Alcorão, durante todo o tempo da história, ele não foi perfeitamente preservado. Lembra, gente, o Alcorão, para o muçulmano, é um livro eterno. Ele foi enviado por Alá e entregue a Muhammad de uma maneira perfeita. E aí, depois que foi feita a compilação, olha o tanto que a gente chegou aqui, pessoal. Eu estou parando aqui para vocês, porque tem tudo isso aqui ainda pela frente. Eu acho que nem precisa a gente falar, para vocês terem noção de como foi pesado e forte esse assunto de Aruf e Kirat dentro do mundo muçulmano acadêmico. E quem acompanha tudo isso, muçulmanos que conhecem, que sempre ouviram na sua vida que só existe um Alcorão no mundo todo, eles começam a perceber que isso não é verdade, né? Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Eu quero te ensinar, capacitar você a entender que a sua fé, naquilo que você crê, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da sua palavra. Mas o cristão, ele é diferente do muçulmano. O cristão, ele não acredita que a Bíblia é um livro perfeitamente preservado, que existe desde a eternidade. Não, nós acreditamos numa revelação progressiva, né? De que Deus foi chamando homens e mulheres, e ele foi usando esses homens e mulheres, e ele foi se revelando a eles, e eles foram escrevendo aquilo inspirados por Deus. Mas foram homens que escreveram. Foram pessoas em um contexto histórico, com objetivos. Você vai ter os princípios imutáveis encontrados ali nos textos bíblicos, com sua exegese que você pode fazer. Então, a gente não faz as mesmas afirmações da Bíblia que os muçulmanos fazem do Alcorão. Então, tanto que o estudo textual crítico textual, ele foi feito e inventado, e os seus padrões foram inventados exatamente por causa da Bíblia, né? E a gente consegue juntar manuscritos aí do mundo inteiro, em várias partes do mundo, que vão trazer o mesmo significado para os dias de hoje, diferente do que a gente vai encontrar no Alcorão. Então, eu quero te animar com isso, falar para você de que Deus é muito bom e ele tem, com o tempo, mostrado e aberto os olhos dos nossos amigos muçulmanos. É claro que eu vou falar para você, você que está no campo, que está assistindo essa pequena aula aqui que eu fiz agora, claro, eu não quis me aprofundar tanto para não trazer tanto termo técnico e palavras muito difíceis. Eu não quero falar para você, toma, você pegar essa aula e mandar para o seu amigo muçulmano e pronto, ele que se vire ouvindo isso. Não, isso aqui é para trazer conhecimento para você e você ter mais segurança
quando você for falar com o seu amigo muçulmano. Com muito amor, com muita misericórdia, nós temos que olhar para eles, porque é verdade, irmãos, que eles são enganados, né? Não é dita a verdade para eles sobre muitos assuntos do islamismo. O muçulmano ele sempre vai ouvir o seu líder da sua mesquita e raramente ele vai pegar o seu Alcorão para fazer igual a gente faz, sentar em casa, estudar e se aprofundar no tema, entender os textos e etc. É muito difícil você conhecer muçulmanos que agem dessa forma, né? Eles sempre são orientados e ligados pelos seus líderes. Então eu quero te animar com essa pequena aula, com essas pequenas informações, a você amar mais o seu amigo muçulmano e tentar explicar suas verdades para eles, tá? Então, espero que isso aqui tenha sido um bom assunto para você. Isso aqui não importa mais aqui não, mas aqui são as diferenças que eles estão encontrando nessas versões do Alcorão que eles têm, né? Então, ó, são pelo menos que o time da Hatuntash, eles estão fazendo uma análise comparativa até esse momento aqui, eles estão com pelo menos 93 mil e um pouco mais de diferenças entre todas essas traduções, entre todas essas versões em árabe do Alcorão, tá? Que vem de 5 lugares diferentes do mundo. Ou seja, muçulmanos da norte da África estão lendo um texto em árabe do Alcorão diferente do texto que é dito na Arábia Saudita. Tá, pessoal? Então, eu espero que isso te anime, que essa aula acrescente para você. E se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas sobre isso, eu quero que você escreva para mim aí nos comentários ou você manda para mim direto lá no inbox, tá? Do Instagram. E da onde a gente tira todas essas informações? Vem dessas fontes aí, ó. Sira. Deixa eu ver aqui. Vem da Sira. O que é a Sira? É esse livro aqui, ó. É a biografia do profeta Muhammad, tá? The Life of Muhammad. Você vai encontrar a Sira na internet, você consegue comprar. Ela foi escrita por Ibn Hisham, 833 anos depois da vida. 833 foi o ano que Ibn Hisham morreu, mas então a gente está tendo a biografia escrita do profeta Muhammad 290 anos depois, tá? Então todas essas informações que a gente passou vêm da Sira, dos hadiths, que são os comentários que são as tradições muçulmanas, o tafsir, que é o comentário sobre a Sira e os hadiths, e o Tariq, que são as histórias, né? Tá? Então, da onde vêm os hadiths? Aqui, pessoal, o mais conhecido e o mais tradicional de todos eles, que é o Al-Bukhari, mais reconhecido também, autêntico, né? Está no ano 870 depois da morte de Muhammad, que a gente está tendo as tradições islâmicas, né, que foram escritas por ele. Então é um gap assim muito grande que a gente tem dentro da história computada islâmica, né? E eu acho que eu vou acabar por aqui já, galera. Então espero que esse vídeo tenha acrescentado alguma coisa para você. Que Deus te abençoe. Você possa usar isso com misericórdia, com paixão e que você possa amar cada vez mais os povos muçulmanos e querer trazer eles para frente do nosso Senhor. Louvado seja Deus, que Ele possa continuar nos usando nessa caminhada. Deus te abençoe e vamos seguir orando pelos povos durante o Ramadã. Valeu, galera. Tchau, tchau.